Esse tédio ele vai se tornando crescente dentro de um paradoxo, né? Um certo paradoxo de um círculo vicioso. Porque enquanto um mal com relação a essa não passagem do tempo, né? Uma exigência de passagem do tempo, de escoamento dos instantes, geralmente se reage com relação a isso ocupando-se do tempo, né? Preenchendo o tempo de ocupações, né? Preocupa-se com o tempo, mas não com o tempo ele mesmo, mas com que ele passe logo. E com isso perdemos tempo, matamos tempo, passamos o tempo, né? A questão dos passatempos. E aí começa a entrar a questão do divertimento. Quanto mais a gente ocupa o tempo, menos tempo a gente tem, mais atarefado e mais difícil para a gente lidar com o tempo vazio, digamos assim, com o tempo desocupado. E isso é profundamente interessante do ponto de vista da filosofia, né, que se coloca como sendo uma certa disposição que parte justamente de um ócio, né? Se fala muito do ócio filosófico, né, de simplesmente contemplar as coisas. E cada vez é mais difícil para a gente escapar desse utilitarismo, né, de buscar uma serventia, sem perguntar um para quê. A gente se desloca da atividade sempre colocando nosso pensamento em relação ao para quê disso, o que a gente vai obter a partir dessa atividade, né? Sempre procurando antecipar o tempo. A gente não age no presente, a gente se coloca adiante, né, da nossa atividade. A gente não se coloca mais presente, né, a si mesmo nessas atividades. Então, acaba sendo uma busca por relevância que também indica um outro lado fundamental desse tédio, que é uma certa irrelevância, uma certa desimportância, né? Uma vivência do tédio envolve um certo liberar o tempo, né? O deixar o tempo ser ele mesmo e, com isso também, ser capaz de contemplar, né? O que é cada vez mais difícil. Como eu falei com relação à filosofia, se torna cada vez mais difícil parar diante de uma obra, se deter diante de uma obra e simplesmente contemplá-lo, né? A gente passa pelas coisas, observa e pensa, já vi, próxima, né? Assim como uma música instrumental, né, que vai se tornando, a gente diz, é maçante ouvir uma longa melodia instrumental, né? A gente tende mais a se aderir, né, a músicas mais ligeiras, mais rápidas e sempre esperando a próxima, né? Acaba o disco, a gente substitui o disco, mas não propriamente em busca de novidades, né? O divertimento envolve muitas vezes simplesmente se deixar, né, dentro dos estímulos, né? O que é tedioso é justamente aquilo que não é excitante, aquilo que não apela, né? Independente da dualidade entre sentidos e inteligência, independente de tudo isso, né, é justamente se abandonar, né, não sentir o tempo passar. Né, esse sentido do divertimento. O divertimento como uma espécie de recusa desse mal do tempo, né, como um remédio para esse mal do tempo, né. E é assim que isso vai se mostrando de uma forma cada vez mais profunda. Divertir-se, né, tem o sentido de um desviar-se, de um pôr-se numa outra direção, de um se virar, né, não dar as costas às coisas, né, sempre um deixar passar, e não só deixar passar, mas fazer passar. Não há nenhuma liberalização das coisas, né, enquanto a gente procura fazer com que elas passem. Pelo contrário, há uma apropriação das coisas, uma força, né, de nossa parte para que elas simplesmente passem. E, ao lado disso, um grande engajamento em torno de questões que consideramos importantes. As coisas têm que ter importância. E o que significa isso? Elas são importantes quando elas têm um para quê, né? A gente avalia o valor das coisas através da sua finalidade, né? E é uma forma de pensar além da própria coisa, é uma forma de se desligar da própria coisa, se desligar do atual
e se desligar de si mesmo. Um autor que coloca de uma maneira bastante direta, né, essa questão do divertimento como um remédio para o tédio, um remédio também para a angústia, para as ansiedades, né, essa ocupação exacerbada, não apenas no campo dos sentidos, mas, sobretudo, no campo do intelectual, é Clément Rosset, né, em seu primeiro livro, de 63, se não me engano, né, uma época bastante conturbada, né, intitulado O Mundo e Seus Remédios.